Olá a você que está assistindo ao canal Aprendiz de Lindenbrock. Eu sou o Aprendiz de Lindenbrock e no vídeo de hoje eu vou dar uma continuidade direta à aula 2, que foi a aula sobre rochas e seus minerais, na nossa série Explorando a Pedologia. Então, nessa aula 2 eu falei sobre os principais grupos de rochas, as rochas ígneas, as sedimentares e as metamórficas, quais são os processos que formam cada tipo de rocha, quais são as propriedades físico-químicas, mineralógicas de cada rocha, quais são os principais grupos minerais que compõem as rochas e quais são as utilidades, as aplicações dessas rochas para a nossa sociedade. Já nessa aula a gente vai dar continuidade nessa mesma linha, falando sobre quais são os processos que alteram essas rochas no nosso planeta. Portanto, essa aula é sobre o intemperismo dos minerais nas rochas e formação dos minerais de argila, quais são os processos, mecanismos e implicações pedológicas disso para nosso estudo. Eu me chamo João Marcos, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Bom, inicialmente eu trouxe uma citação aqui para vocês que está no livro de 9 lições de pedologia do Weiner no planeta Terra, que diz: a vida e a terra estão em espécie de simbiose, rocha, mar, ar e vida colaboram. Este arquipélago não existiria sem os vulcões da litosfera, as ondas da hidrosfera, o calor e os ventos da atmosfera e as criaturas da biosfera. Por quase todo lado para onde olhamos, neste planeta, a biosfera alterou o mundo tão profundamente que é difícil dizer onde termina a vida e começa a Terra. Portanto, na agronomia especialmente, é importante que nós tenhamos uma visão holística dos sistemas. Claro que outros cursos, como a geologia, a biologia, eles focam em alguns elementos específicos desse planeta, mas nós que estudamos agronomia temos que estudar todos, porque a gente tem que entender como que esse planeta funciona, como é que as dinâmicas climáticas afetam a agricultura, como que a formação do relevo, a litosfera afeta a agricultura, como que as relações ecológicas afetam a nossa atividade e como é que o ciclo da água de determinada região pode nos ajudar ou nos atrapalhar. Portanto, na agronomia nós temos que entender todos esses processos e aplicar para entender aquilo que é o intemperismo e a pedogênese, ou seja, a formação do solo. E o que é o intemperismo? É o conjunto de processos físico-químicos e biológicos que provocam o desgaste e alteração das rochas in situ, ou seja, das rochas que estão expostas à atmosfera, que estão expostas na litosfera, para que esses agentes intempéricos, que a gente vai falar mais para frente, atuem sobre essas rochas. O papel global do intemperismo é o motor primário da formação do solo, que transforma o regolito sulto em solo verdadeiro e com horizontes desenvolvidos, conforme a distinção pedológica clássica que a gente vai trazer em aulas futuras sobre a classificação dos solos. E a conexão disso é entender que o intemperismo ele transforma o substrato geológico inerte em um meio biológico poroso, reativo e capaz de sustentar a vida. Esses dias eu estava tendo uma conversa com uma pessoa da biologia que estuda cianobactérias e a gente estava conversando sobre as nossas áreas de estudo e eu perguntei para ela assim: você tem noção de que a sua área, seu curso só existe por causa das rochas? E ela virou para mim e falou: mas o que é que tem a ver uma pedra com bactérias? Eu falei: tudo, porque o intemperismo dessas rochas, que levou à formação do solo, criou condições para que diversos micro-organismos evoluíssem ao longo da história. Então, está aqui um tema para a gente estudar, que eu talvez traga um dia um vídeo sobre isso, que é a evolução dos micro-organismos do solo ao longo do tempo, que promoveu as condições para que a vida se desenvolvesse até chegar no que nós temos hoje. Quais são, portanto, os tipos de intemperismos e sua sinergia? Nós temos o intemperismo físico, que diz respeito principalmente à desagregação, cujo mecanismo é a fragmentação mecânica da rocha. Os agentes do intemperismo físico são a variação térmica, o gelo, a aliviação de pressão estrutural, e o clima dominante desse tipo de intemperismo é o clima árido ou frio. E a consequência do intemperismo físico é a redução de tamanho sem qualquer alteração mineralógica. De forma que a gente diz que o intemperismo físico imagine que você pegou um pão e você esfarelou esse pão na sua mão e fez uma farinha. Aquilo ali tem a mesma constituição química do pão, a diferença é só na estrutura. Agora ele tem farelo, antes ele era um pão, mas a estrutura química é exatamente a mesma. Agora imagine que você pegou um pão, por exemplo, e você fez alguma receita com esse pão. Esse pão agora não é mais
a mesma coisa. Então isso é a parte do intemperismo químico, que diz respeito à decomposição ou transformação realmente da estrutura mineralógica dessas rochas, cujo mecanismo é a alteração da estrutura cristalina, e os agentes são a água, o dióxido de carbono, oxigênio e ácidos orgânicos. E o clima dominante desse tipo de intemperismo em regiões úmidas e quentes, ou seja, tropicais. E a consequência disso é a formação de minerais secundários, como argilas e óxidos, e a liberação de íons que estão presos na estrutura cristalina para a solução do solo. E a sinergia desses dois tipos de intemperismo é que o físico ele aumenta a área de contato, acelerando o ataque químico, de forma que a gente pode dizer que o intemperismo físico ele abre caminho para que o intemperismo químico atue. Portanto, é importante a gente entender que existem esses dois tipos de intemperismo, que o clima determina grandemente qual tipo de intemperismo vai ser predominante, porém os dois eles sempre acabam atuando de alguma forma juntos. Então eu trouxe aqui para vocês essa ilustração que tem no livro 19 lições de pedologia, que mostra as rochas em si, diversas rochas diferentes ilustrativas, que através do processo de intemperismo físico, elas sofrem fragmentação mecânica formando cascalhos e areias. E através do intemperismo químico, eles formam argilas, e através também do intemperismo químico ocorre então a dissolução e a hidrólise de diversos cátions que estão presos na estrutura cristalina, que através do intemperismo químico elas podem ser liberadas na solução do solo, podendo ou ser lixiviados fora do lençol freático ou pelo horizonte do solo, ou então absorvido por vegetais, por plantas que estão crescendo na localidade. Esse aqui é um gráfico que mostra a tendência de determinados elementos a permanecer no solo ao longo do tempo, ao longo do intemperismo, e outros elementos que têm a tendência a ser lixiviados. Então a gente observa exatamente aqui, por exemplo, eu vou dar destaque, o sódio, o potássio, nitrogênio, eles são elementos, e enxofre também, fósforo, são todos elementos importantes para a nutrição vegetal e exatamente são os elementos que têm a tendência a ser lixiviados, têm a tendência a não permanecer no perfil do solo ao longo do processo de intemperismo. Daí a importância da gente entender como que a gente pode suprir esses elementos para as plantas para que elas possam se desenvolver na agricultura. Já esses elementos que estão mais escuros aí nessa tabela são os íons que tendem a permanecer no solo durante o intemperismo. Daí eu vou dar destaque aqui para nós da agronomia o alumínio, que pode estar disponível, digamos assim, na solução do solo, pode estar livre, portanto, sendo um alumínio tóxico, ou formando argilas silicatadas, como a gente vai ver mais para frente, alumínio silicatos em octaedros de alumínio que não são tóxicos para as plantas porque estão presos na estrutura cristalina. Aí eu vou dar destaque também para o ferro férrico oxidado, que diz respeito à formação dos óxidos de ferro, hematita ou magnetita. Aqui tem uma ilustração que é a analogia do pó de café recebendo água quente como sedimento ou saprólito que recebe água da chuva. No coador fica um resíduo no qual os produtos menos solúveis se concentram, como material formador do solo. E na cafeteira fica o café coado, como o lençol freático recebe os sais dissolvidos. Essa aqui é uma analogia para a gente entender exatamente isso, que ao longo do tempo, ao longo do processo de intemperismo, determinados elementos tendem a ficar no perfil do solo, como a gente falou, principalmente ali o destaque para os óxidos de ferro e para os alumínios silicatos, né, as argilas silicatadas, ao passo que os elementos como potássio, nitrogênio, cálcio também, têm a tendência a ser lixiviados e estar na solução do solo. Aqui é essa mesma ilustração do pó de café, só que numa escala mais acadêmica, né? Quando a gente vê, por exemplo, ali na primeira ilustração, a água da chuva, onde nós temos no solo íons típicos do início de intemperismo da rocha. Detalhe que essa água da chuva ela possui dióxido de carbono diluído, né, estando ali no meio dessa água da chuva, de forma que a gente entende que a água da chuva ela é levemente ácida. Quando a gente tem uma situação ambiental de chuva abundante, como por exemplo ocorre aqui no Brasil, em diversas regiões, nós temos a lixiviação de boa parte dos íons que estão inicialmente nesse solo, ficando apenas o ferro e o alumínio, compostos como nessas argilas que a gente já falou. Quando a gente tem uma chuva moderada, o silício ele ainda consegue permanecer. E quando a gente tem pouca chuva, os minerais primários são mais resistentes, permanecem, enquanto que aqueles outros que
a gente falou que são importantes para a nutrição das plantas, ainda assim são lixiviados ao longo do tempo. Então aqui eu trouxe pra gente os elementos os agentes do intemperismo físico, que são a termoclastia, que é a expansão e contração contínua por severa variação de temperatura, que ocorre em algumas regiões. Por exemplo, a gente lembra disso na física, quando a gente estuda questões de dilatação dos materiais. Então, na engenharia civil, por exemplo, a gente tem os concretos, né, que tem que ser utilizado vigas ali e fazer uma massa correta, fazer como eu posso falar, uma composição correta para que ele tenha resistência a essa dilatação, porque todo o material ele dilata. Então isso é também aplicado para as rochas, porque quando você tem uma temperatura muito grande, essa estrutura cristalina se expande por conta da entropia, né? E quando há uma queda de temperatura, a energia diminui, a entropia cai e essa estrutura então contrai isso acaba gerando fissura, gerando quebra da rocha. A crioclastia, que é a expansão da água ao congelar dentro das fissuras da rocha matriz. Então imagina que você tem uma rocha, uma determinada região que tem diversas fissuras, essa água da chuva infiltra e aí quando ocorre o congelamento, essa água congela e se expande. Isso acaba gerando também fragmentação mecânica, fissuras. A descompressão, as rochas que estão abaixo, que estavam em profundidade, que estavam comprimidas por essa pressão, elas se expandem, elas acabam perdendo essa estrutura, sofrendo fragmentação mecânica. E a ação biológica, que é o crescimento de raízes quebrando, afastando a rocha, a matriz rochosa, que a gente vê muito isso até mesmo na cidade, quando você tem uma planta, um ficus, por exemplo, na rua, a raiz vai buscando água e a turgescência da raiz é tão forte que acaba quebrando, entrando nos vasos de sanitários, quebrando tubulações. Então as plantas, as raízes, elas têm um poder, a gente chama de turgescência, elas têm um poder ali de quebrar a rocha. Portanto, o intemperismo físico ele é um multiplicador da área superficial, e a consequência crítica disso é a multiplicação da área superficial específica exponencialmente, expondo muito mais minerais ao ataque químico. Como a gente pode ver nessa figura, onde você tem uma rocha, por exemplo, que foi fragmentada e depois ela foi fragmentada novamente. Isso aumenta exponencialmente a área de contato, abrindo caminho para o intemperismo químico. Bom, qual é o motor e a ação do intemperismo químico? Ele é basicamente devido à água da chuva e o gás carbônico atmosférico ou edáfico que está diluído nessa água da chuva, formando um ácido carbônico fraco. Por que esse gás carbônico ele pode ser atmosférico ou edáfico? Bom, o atmosférico a gente já sabe, já imagina que na atmosfera a gente tem dióxido de carbono. Mas o que significa dizer que o gás carbônico ele pode ser edáfico? Ele pode ser edáfico por conta da respiração dos micro-organismos que estão vivendo naquele solo. Então, um solo que tem muitos micro-organismos respirando ali, eles consomem oxigênio e liberam dióxido de carbono. Então, com uma chuva, há ainda um acréscimo maior desse ácido carbônico. Então é por isso que está tudo interligado. Então a gente tem água da chuva que já tem ácido carbônico caindo em determinada região, uma rocha que tem um saprólito, né, uma camada de saprólito em cima dessa rocha, que porventura tem ação de micro-organismos ali, decomposição de matéria orgânica e tudo mais. Esses micro-organismos vão potencializar ainda mais o intemperismo químico. Então o motor disso é a decomposição mineralógica, que ocorre estritamente através de reações em fase aquosa. E os reagentes essenciais é a água, que atua como solvente universal, e o dióxido de carbono, que diminui o pH, aumentando drasticamente a agressividade da solução. Isso é devido ao princípio da instabilidade, onde minerais primários formados em altas temperaturas e pressões no magma tornam-se termodinamicamente instáveis na superfície terrestre. A gente vai falar mais para frente na aula sobre isso, onde eu vou trazer algumas escalas que demonstram isso. Quais são, portanto, os agentes do intemperismo químico? O processo principal do intemperismo químico é a hidrólise, que decorre da quebra da molécula da água, liberando íons H+ e OH- no solo, ou seja, na solução do solo, onde esse próton H+ ataca, entre aspas, e destrói a estrutura dos silicatos primários. E o resultado disso é a formação de argilominerais secundários e a liberação de cátions alcalinos solúveis.
Além da hidrólise, nós temos a oxidação, que é a perda de elétrons desestabilizando a rede cristalina, como o Fe2+, oxidando para Fe3+, formando oxidróxidos como a goetita. E o resultado disso é a coloração vermelho-amarelada característica de solos altamente intemperizados, como por exemplo o latossolo ferrítico. A dissolução, que é onde os íons do mineral dissociam-se e dissolvem-se completamente na água sem formar resíduos sólidos significativos, como o principal exemplo aqui é a halita ou sal de cozinha, que a gente sabe que ele dissolve na água, e a carbonatação, onde o ácido carbônico ataca especificamente minerais ricos em cálcio e magnésio, e o resultado disso é a dissolução de rochas calcárias e feições kársticas. Ou seja, pesquise isso no Google, porque você vai encontrar muita coisa legal. Existe um relevo, uma região, eu não lembro se o termo certo é relevo, vocês podem me corrigir, que é denominado de região kárstica, que é uma região, eu falei isso na minha aula 2, que é uma região onde a gente tem a formação de muitas cavernas devido a esse processo da carbonatação. Bom, vamos falar agora um pouco mais aprofundadamente sobre cada tipo de reação. Primeiramente, nós vamos falar sobre a hidrólise e dissolução, mais especificamente sobre a hidrólise, que é o principal processo que atua no intemperismo químico, na qual os elementos ionizados da água, H+, e o OH-, substituem de modo equivalente outros íons que estão na estrutura de um mineral, fazendo sua estrutura cristalina se desfazer ou se modificar. Esses cátions, que são substituídos pelos íons da água, são aqueles responsáveis pela nutrição vegetal, como cálcio e potássio, ou podem ser cátions como alumínio, que quando estão livres na solução do solo causam toxicidade às plantas. Então, como a gente falou, né, como eu falei agora, uma pequena porção das moléculas de dióxido de carbono, ela é dissolvida na água e quando penetra no regolito, ela reage, formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele é um ácido fraco, porque ele se dissocia pouco. Só que mesmo assim, essa pequena porção dele que se dissocia é capaz de agir constantemente, removendo cátions como sílica da estrutura dos minerais. Como é que ocorre de fato a hidrólise? Os íons de hidrogênio, eles têm uma capacidade, os íons de hidrogênio do ácido carbônico têm um grande poder de penetração na estrutura dos cristais. E quando eles se instalam na estrutura do cristal, eles causam um desbalanceamento das cargas elétricas, o que promove a remoção e difusão dos cátions, como ferro, potássio, sódio, magnésio e cálcio. E esses cátions, uma vez que estão disponíveis na solução do solo, podem reagir ou com a hidroxila da água formando hidróxidos ou com o ânion carbonato, HCO3- formando bicarbonatos. E nesse processo, tanto o silício como o alumínio dos tetraedros também podem ser removidos. O silício ele pode ser removido na forma de sílica solúvel, principalmente na forma de monômeros de silício, também conhecido como ácido silícico, que é o H4CO4. E o alumínio, depois de se solubilizar na água na forma de cátion de alumínio, Al3+, como eu falei, ele se combina com a água para formar octaedros com as hidroxilas. Esses tetraedros de silício e esses octaedros de hidróxido de alumínio, quando estão livres na solução do solo, eles podem se recombinar, formando as argilas silicatadas, como acontece, por exemplo, com o feldspato potássico, que aos poucos libera alumina, sílica, que é o ácido silícico, né? E íons de potássio, formando novos minerais, como por exemplo a argila caulinita, que é Al2CO2O5 OH4, que é o que a gente está vendo nessa imagem daí. Em condições de intemperismo muito forte, como acontece em regiões tropicais úmidas, essa caulinita também pode ser posteriormente hidrolisada, perdendo toda a sílica restante e transformando-se em gibsita, que é a LOH3, um mineral muito estável por ser composto unicamente por octaedros de alumínio. E nessas reações, né, o potássio e a sílica dissolvidos no feldspato podem ser lixiviados e levados pelas águas por drenagem para o mar, onde eventualmente podem ser depositadas em sedimentos químicos, podendo formar, por exemplo, carbonato de potássio, o K2CO3, ou a pala biogênica, CO2NH2O. Então, isso é importante a gente entender exatamente, relacionando quem viu a aula 2, exatamente o processo da formação de rochas sedimentares por processos químicos. Porém, se esse feldspato potássico estiver próximo de uma raiz de uma planta, ao ser hidrolisado, essa planta pode absorver diretamente o íon potássico. Essa planta pode absorver tanto o íon potássio como o ácido silícico,
integrando esses elementos aos seus processos metabólicos, né, como potássio para a formação do suco celular e o ácido silícico formando silicofitólitos. No caso de minerais que contêm ferro, como ortosilicato, olivina e silicatos em cadeia, como piroxênios e anfibólios, a hidrólise promoverá também a remoção do ferro ferroso que liga os tetraedros que tem o silício substituído pelo alumínio. Isso causa o desmantelamento completo desses tetraedros. Depois desse ferro que está na estrutura cristalina como Fe2+, ele é removido, ele pode então passar por processos de oxidação, transformando-se em íon férrico que compõe óxidos de ferro. Como a gente pode ver aqui, um piroxênio que está se reagindo com a água da chuva carregada de dióxido de carbono, né, o ácido carbônico. Acontece então a hidrólise, então é liberado esse Fe2+, que é o íon ferroso, a sílica, a alumina, a hidroxilas e cátions, como a gente falou. Alguns desses, como o cálcio e o ácido silícico, podem ser lixiviados. E esse ferro, então, que está disponível, que está livre, né, que foi removido da estrutura desse mineral, quando ele está exposto, ele então reage com oxigênio, sendo, portanto, oxidado ao perder elétrons, onde ele reage, né, com oxigênio e a água, formando hidróxidos de ferro, como a hematita, ou oxi-hidróxidos de ferro, como a goetita. E no solo é comum tais óxidos recobrirem as partículas de caulinita, fazendo com que o solo tenha a cor avermelhada, no caso da hematita, ou amarelada, no caso da goetita. Então aqui nessa imagem aqui eu coloquei tudo, eu vou até tirar minha câmera da tela aqui para vocês poderem tirar print. Na esquerda nós temos o resumo de todas as principais reações químicas envolvendo a dissolução, a oxidação, a hidrólise mais o processo de oxidação, que forma exatamente como a gente falou agora, os oxidróxidos de ferro como a goetita e os óxidos de ferro como a hematita, que vocês podem estar olhando com calma para poder revisar e estudar. E à direita, eu falei para vocês que eu ia trazer uma escala, onde nós temos aqui a escala à esquerda sendo a escala de Goldich, e à direita nós temos em comparação com a série de Bowen, da cristalização de Bowen. E nós temos então a velocidade do intemperismo. Então, o que acontece? Na escala de Goldich aí nós temos a estabilidade dos minerais indo do mais estável para o menos estável, onde a velocidade do intemperismo é menor para a maior. E a relação disso com a escala de Bowen é que o último mineral a se cristalizar, ele tem uma menor velocidade de intemperismo, sendo, portanto, extremamente estável, como a gente vê aí os óxidos de ferro, hidróxido de alumínio e o quartzo. Ao passo de que quando a gente vai passando na escala de cristalização de Bowen, em minerais que são os primeiros a se cristalizar, nós temos que são os mais facilmente intemperizados, como a alita, a calcita, a olivina, a nortita. Por quê? Lembra que eu falei sobre as condições termodinâmicas da formação dessas rochas, desses minerais? O quartzo, ele é o último mineral da escala da cristalização de Bowen. Portanto, ele se cristaliza numa temperatura muito mais baixa, tendo, portanto, uma diferença muito menor das condições em que ele foi formado das condições da superfície da Terra. Portanto, ele tem mais estabilidade nessas condições. Já um mineral, uma rocha que foi formada em alta temperatura, por exemplo, e alta pressão, quando ela está exposta na superfície, há uma discrepância muito grande na condição que ela foi formada e que ela passou milhões de anos ali naquela condição para a condição da superfície. Então, basicamente, essa é a relação entre a escala de Goldich e a relação de Bowen, uma correlação direta. E aqui nós temos então a equação visual da transformação, onde nós temos o mineral primário, o feldspato, que reage com o ácido carbônico e com os íons H+ e OH-, resultando em caulinita, que é um argilo mineral, e com cátions solúveis e sílica, que são lixiviados. Quais são, portanto, os tipos de argilo minerais e os gradientes climáticos que levam à formação deles? Primeiro nós temos a esmectita, que é uma argila 2:1, que é formada em ambientes mais secos, retém bases químicas e possui alta capacidade de expansão. A ilita, 2:1 também, é um estágio intermediário de intemperismo com estrutura rica em potássio. E a caulinita, que é 1:1, típica em ambientes tropicais úmidos,
que é um material altamente intemperizado. Então, gente, aqui quais são os fatores controladores da taxa e da intensidade do intemperismo? Nós temos o clima, onde a temperatura controla a cinética química, a velocidade das reações e a precipitação dita o fluxo de lixiviação. A mineralogia da rocha, que diz respeito à susceptibilidade intrínseca baseada nos tipos de ligações cristalinas que ocorrem dentro dessa rocha. Qual o relevo? A topografia determina a taxa de infiltração e versus o escoamento superficial. Isso aqui é interessante de eu dar uma aprofundada um pouquinho mais legal. Gente, na agronomia a gente tem uma disciplina que se chama manejo de solo, né? Manejo de solo. E nessa disciplina a gente estuda basicamente tudo isso daí, que porque todos esses processos que são controladores da taxa e intensidade do intemperismo muitas vezes se correlacionam com os fatores controladores também da erosão do solo. Então, na agronomia, nós queremos perder o mínimo de solo possível, porque o solo é um recurso muito valioso e que não é renovável, como a gente já sabe, em tempos humanos, né? Apenas em escala geológica. Portanto, o relevo ele determina a taxa de infiltração e o escoamento superficial. Em um relevo onde você tem uma região de baixada próximo, por exemplo, a uma serra, em uma região tropical, imagine que a chuva que cai no topo dessa serra, ela escorre muito, né, por gravidade, carregando muitos sedimentos, muitos nutrientes que são lixiviados, que vai acabar sendo concentrado nessas regiões de baixada, gerando solos geralmente mais férteis e também mais profundos. Ao passo que regiões onde tem um relevo mais acidentado tem solos geralmente mais inférteis e mais pobres e mais superficiais. Isso aqui é importante de eu falar, e eu vou fazer uma pergunta para vocês, o seguinte: vocês querem que eu traga um vídeo falando sobre manejo de solo, degradação de solo, como que ocorre esse processo? Porque isso aqui não tá, isso aqui é uma coisa à parte da pedologia, a gente passa por cima da pedologia, isso aqui é uma disciplina à parte. Então fica aí a proposta. E o tempo, que é a duração cronológica da exposição aos implacáveis agentes externos. A estrutura física, que é o grau de fraturamento e porosidade, criando caminhos preferenciais para a água. A atividade biológica, que diz respeito à geração de ácidos orgânicos agressivos e aumento dramático de CO2 via respiração radicular. E todos esses processos eles se correlacionam, promovendo a determinação da taxa de intensidade e do intemperismo. Então, gente, aqui tem o gradiente da estabilidade visual, uma série de estabilidade mineral, que é a resistência de uma rocha ao intemperismo químico, é inversamente proporcional à temperatura na qual esses minerais se cristalizaram no magma. Minerais ferromagnesianos têm alteração rápida e liberam grandes quantidades de ferro e magnésio porque eles foram formados cristalizados em alta temperatura, como olivina, piroxinas e anfibólios. Já os feldspatos, ricos em cálcio e sódio, são intermediários, eles se alteram constantemente para formar os argilo-minerais. Já o quartzo e a muscovita formam-se em baixa temperatura de cristalização, tendo, portanto, máxima estabilidade na superfície, com minerais félsicos claros, que são altamente resistentes, onde o quartzo domina a fração da areia residual do solo. Essa daqui também é uma escala nesse mesmo sentido, mostrando os minerais mais claros e duros com relação aos minerais mais escuros, a velocidade do intemperismo e quais são os produtos desse intemperismo. Qual que é então o destino dos produtos do intemperismo? Ele pode formar o esqueleto sólido do solo, que são as frações granulométricas de areia e silt, composto predominantemente pelos minerais primários resistentes, como por exemplo quartzo e minerais silicatados. Ele pode compor a fração argila, que são os minerais secundários recém-formados pela atuação do intemperismo químico, como a caulinita e óxidos de ferro e alumínio, que são retidos no perfil do solo promovendo reatividade, ou seja, aumento da CTC do solo. E a matriz reativa, que basicamente diz respeito à solução do solo, onde esses íons solúveis são sais dissolvidos e perdidos, como sódio, cálcio e potássio, são carreados pela lixiviação para o lençol freático e transportados para os oceanos. Então aqui eu faço uma pergunta para vocês: por que o oceano é salgado? O oceano é salgado por conta do intemperismo das rochas, onde esses íons, né, esses cátions de sódio, eles vão sendo lixiviados. Aqui, gente, é uma outra ilustração que eu fiz com o notebook LM, mostrando o quartzo que permanece, né, no perfil do solo, por não ser intemperizado,
por agentes químicos, a argila e caolinita que são formadas, os íons solúveis que são lixiviados e óxidos de ferro que conferem a cor do solo. E aqui eu vou trazer um slide que se chama Realidade Pedológica Tropical do Brasil, onde nós temos uma ilustração de um latossolo profundo. O latossolo é um dos solos mais comuns que nós temos aqui no Brasil, que é um solo altamente intemperizado. Vocês podem ver isso diretamente aí pela cor, porque é um solo que tem muito óxido de ferro por conta da ação desse intemperismo químico, a formação de argilas. Portanto, o latossolo é um solo que tem muita argila, né? Porém, o latossolo, ele, apesar de ser um solo bom com relação à estrutura física, porque ele é bem profundo e, se for natural, normalmente não é adensado, não é compactado, é um solo de boa qualidade física, porém ele é um solo de pobre nutricionalmente, porque ele foi altamente intemperizado. Aqui também a gente tem uma ilustração acadêmica, né, do livro sobre a mesma coisa, onde nós temos que quanto mais água o saprólito receber, mais intenso será o intemperismo e mais espesso vai ser o perfil de intemperização, onde nós temos, respectivamente, da esquerda para a direita, o clima semiárido, clima úmido e clima muito úmido. Aqui nós temos um mapa que demonstra a localização dos mais importantes depósitos brasileiros de minerais de alumínio, ferro, manganês, níquel, chumbo e nióbio, que são formados pelos processos de intemperismo, determinados pelos geólogos de laterização, a remoção completa de sílica e cátions básicos com concentração residual de ferro, alumínio, manganês e níquel. Ou seja, ao longo do intemperismo, diversos elementos foram sendo retirados e foram sendo concentrados esses elementos, esses minerais. E por fim, nós temos aqui essa ilustração que demonstra o processo ciclo do intemperismo, onde nós temos uma rocha matriz por meio do intemperismo ativo, do intemperismo físico e intemperismo químico, ocorre a formação de diversos tipos de minerais, a lixiviação de elementos que são mais solúveis, formando, portanto, a pedogênese, ou seja, a formação do solo, que afeta diretamente a rocha matriz, porque uma rocha matriz que está com uma determinada camada de solo, de saprólito, sobre ela vai ter um intemperismo químico muito maior devido à presença de micro-organismos nesse solo e também por conta de que com esse saprólito, com esse solo, essa água, esse ácido carbônico vai ficar mais tempo em contato com a rocha. Se for uma rocha exposta, descoberta, a água da chuva vai cair ali, mas vai escorrer. Se tiver um solo, ela vai permanecer, promovendo um aumento maior tempo de exposição a essa rocha ao ataque químico. De inerte a reativo, o físico fragmenta, o químico transforma. Juntos convertem rocha maciça e impenetrável em um sistema poroso, dinâmico e reativo. O divisor ecológico, a neoformação de argilo-minerais, é o ponto de virada. Elas provêm a retenção de água e as trocas iônicas vitais que a rocha nua não possui. E a base da agronomia, porque sem o intemperismo contínuo e profundo, a pedogênese paralisaria. Ele é o verdadeiro arquiteto silencioso que torna a agricultura e a vida terrestre possíveis. Muito obrigado por assistir até aqui essa aula. Deixe comentários dando feedback, que eu posso melhorar, e compartilhe com seus colegas que estudam, compartilhe nos grupos de estudo de vocês. E é isso. Muito obrigado. Fique com Deus.